Neste vídeo, nós trazemos para vocês o Mustool MT11, uma evolução do seu irmão mais velho, o Mustool MT111. E ele traz vários benefícios, várias características que evoluíram bastante do seu irmão mais velho. Nós vamos dar uma olhada neste vídeo. Pequeno, leve e lindo. Esse é o MT11, a nova geração de multímetros inteligentes da Mustool. Com boas características como 9.999 contagens e suporte até 600 volts, esse pequeno dispositivo é uma alternativa para uma solução portátil de medição. São apenas 180 gramas de peso e 14 centímetros de altura, por 7,5 de largura e apenas 1,5 de profundidade. Sua tela de 3,5 polegadas é clara e nítida em diversos ângulos de visão, apesar de ser bastante reflexiva. O funcionamento por bateria recarregável de lítio é um diferencial superior à maioria das opções de mercado. E para começar, antes da gente fazer os testes, eu queria só comparar ele com o outro modelo, que é um multímetro muito legal, e esse agora vem substituir o MT11. E falar de algumas características desta evolução do equipamento. Por que evolução? Porque vocês vão ver que algumas coisas que foram criadas no MT11 eram deficiências fortes do MT111. E a primeira delas, que é a mais visível, é a questão dos cabos, que foi, acho que, uma das maiores características de maior reclamação que a gente viu em cima deste equipamento. Então agora os cabos são sim removíveis, com um plug que liga embaixo. Isso traz uma facilidade, apesar deste plug não ser um plug padrão de outros multímetros. É um plug um pouco menor, mas a gente já viu também alguns multímetros portáteis que usam este mesmo tamanho de plug, que é um pouquinho menor. Daqui a pouco nós teremos aí também multímetros avulso com esse plug menor. Falando dos cabos, nós temos, eu acho, no meu ponto de vista aqui, olhando as características deles, um retrocesso em termos de cabo, uma vez que os cabos ficaram mais simples. O acabamento é muito parecido, mas o cabo a gente nota mais simples, um cabo mais fino do que o antecessor, seu irmão mais velho. E não para por aí. O tamanho aumentou um pouco, talvez até devido à questão dos plugs dos cabos e a forma de trabalhar também. Mas vamos focar nele um pouco. Além do cabo, outras boas novidades deste multímetro. E a primeira é a capa emborrachada. Então ele vem com uma capa emborrachada, que o seu irmão mais velho não tinha. É uma capa, parece um PVC, mas ela é flexível e certamente protege bastante o equipamento. Outra coisa que mudou, não sei se para melhor ou pior, os botões sensíveis que tinham em cima deixaram de ser touch e passam à lateral do equipamento. Então agora funcionam aqui do lado e são botões muito bons de se trabalhar. Ele também acompanha a lanterna e também o liga e desliga, que agora passou para cima. Particularmente gostei bastante do jeito que ele ficou. Então essas são algumas das evoluções. Uma outra coisa que é bem importante salientar nele, e para mim é uma das grandes vantagens que vira tendência, imagino, daqui para frente, é que ele não tem pilha. Ele vem com uma bateria de lítio recarregável. Então ele tem uma bateria recarregável, ele vem com um cabo USB-C, ou seja, já vem com USB-C, recarregável, e eu faço a carga dele. Então o LED indica vermelho quando estiver carregando, verde quando estiver totalmente carregado. Ele possui também o modelo MT10, que não tem a bateria de lítio e sim trabalha com pilhas AAA. E nós aqui estamos com o MT11, que é com bateria. Mas nem tudo são flores, nem tudo é melhor. Como assim? Por exemplo,
Aqui nós temos um CAT2 600 volts contra o seu antecessor, que era um CAT3 600 volts. Não que eu confiasse tanto assim, já que é um equipamento de plástico pequeno e eu não usaria ele para alguma coisa além de uma bancada ou no máximo uma elétrica residencial muito segura. Não mexeria em quadros nem nada com ele. Pela característica desse equipamento portátil. E ele passou a ser CAT2 600 volts, CAT3 300 volts. Ele continua True RMS e ele tem algumas marcações bastante robustas que nós vamos ver ao longo dos testes. E ligando ele, e agora o reflexo vai nos matar, porque a tela, apesar de ser muito bonita, muito clara, muito fácil de enxergar, ela é bastante reflexiva. Mas de qualquer ângulo que eu esteja olhando, eu enxergo muito bem ela. E eu estou com uma iluminação muito forte. Então realmente a tela é bastante clara e muito confortável de trabalhar com essa tela. Ele também tem a lanterna, que um clique aqui do lado, ligo e desligo a lanterna dele. Então essa é a visualização dele, é um multímetro pequeno, fácil de trabalhar. Vou colocar ele na capa de borracha para a gente poder fazer os nossos testes. Ele é um multímetro smart. O que quer dizer isso? Ele tem uma função automático e ele detecta o que deve medir baseado no componente que eu estou testando. Então vamos começar com os resistores, depois capacitores. Vejam que ele é muito preciso e ele tem a marcação gráfica, a marcação de segunda tela e a marcação de tela principal. Vejam o problema que nós temos aqui no resistor de 3 ohms. Ele está detectando um curto, mas não é um curto, ele é um resistor de 3 ohms. Coisa que o irmão dele mais velho detectava bem. Vou agora para os capacitores. No caso dos capacitores, eu preciso selecionar a função que eu quero. Seleciono o capacitor, 10 nano perfeito, 1.5 micro, excelente. Sem microfarads, perfeito. Agora vamos para o desafio do 3300. Muito bom, 3288, muito preciso. A escala de diodos. Queda de tensão. Não tem o contrário. Aproveitar e fazer o teste de continuidade. Vamos selecionar aqui. O teste de continuidade parece que funciona no alto só. Mas ele é muito lento. Se eu ponho na escala de diodo,
ele dá o 0, mas não bipa. Teste LED. Também muito bem. Uma das grandes vantagens desses multímetros automáticos é não precisar me preocupar em AC, DC, escala, range, né? E aí com isso eu corro menos risco de queimar um multímetro ou fazer alguma coisa errada, porque ele tem essa detecção automática. Vamos fazer o teste em DC. 2 volts, perfeito. Vamos para 24. volts, 24 volts, perfeito. Então a medição DC, o que não deveria ter nenhuma dificuldade num multímetro, mas ele é muito rápido e muito preciso nessas medições, que são sempre importantes numa bancada. Vamos aos pontos positivos e negativos. Vou começar com os positivos e alguns que nós já enumeramos no início do nosso vídeo. Em primeiro lugar, ele passar a vir com cabos removíveis é um excelente ponto. Os cabos fixos têm algumas desvantagens, apesar de que o marketing do MT-111 vinha com a vantagem de ser cabos fixos para não ligar errado. Eu acho dúbia essa questão. Os cabos são sim com um padrão menor, mas nós já vimos outros multímetros que também estão usando esse padrão menor. Então isso daqui a pouco é um segundo padrão de cabos. Sobre os cabos são finos, até finos demais, mas é um multímetro que suporta no máximo 600 volts, mesmo que os cabos indiquem que suportaria 1000 volts. Ele é um CAT2, já esperado para esse tamanho de multímetro com esse material. As pontas de prova, né, esses cabos não me agradam muito não, mas são bem construídos, não são aqueles cabos dos mais simples e vagabundos. É um material, um PVC macio, fino, mas bem flexível, que não deve atrapalhar a utilização. Outro ponto muito positivo é a capa de borracha, que passa a estar presente nesse equipamento. Então, essa capa de borracha ajuda muito na proteção, já que é um equipamento plástico, frágil, sem dúvida nenhuma, mas muito leve. Então, o ser leve também ajuda em qualquer queda, porque ele acaba não tendo um peso que vai impactar muito. É um vidro de um plástico duro simples, mas ele fica muito bem acabado, muito bonito. Ele tem essa
curva estilo celular 2,5D que eles chamam, e que fica realmente espetacular. Ele realmente ficou muito mais bonito do que o seu irmão mais velho. Os botões aqui do lado ficaram muito práticos, apesar de que eu acho que a Mustu errou colocando esses desenhos. Na verdade ficou poluído demais pro meu gosto essa frente com muita coisa escrita. Ele poderia ser muito mais sóbrio, porque esses desenhos aqui nos confundem, principalmente quem tem a versão anterior, a querer apertar aqui. E não são aqui os botões são na lateral. Mas muito práticos os botões aqui, fica fácil de mexer, fácil de operar. A tela é tão bonita quanto a anterior, um pouquinho mais colorida. Na identificação de tensão sem contato, essa bolinha que vai crescendo fica legal, mas não é um ganho significativo em relação ao seu antecessor, mas ficou realmente uma tela bem caprichada, um visual bem caprichado desse equipamento. O botão aqui em cima também muito prático, muito fácil de apertar, um botão gostoso. A lanterninha virou padrão hoje em dia nesses tipos de multímetro, e ele tem a questão da bateria, que eu acho que é um dos principais pontos positivos. Agora, pontos positivos mais nos testes. Ele se mostrou muito preciso em praticamente tudo que se propõe a fazer, e bastante rápido, né? O maior problema dele é a questão da continuidade. E aí eu entro nos pontos negativos que eu vejo nesse multímetro. O primeiro dele é o teste de continuidade. Um teste de continuidade lento não é aceitável. E esse multímetro, vou até testar mais, e se eu tiver errado eu trago novamente, mas ele não tem uma escala para teste de continuidade. Ele usa a escala automática, e sendo a escala automática, ele acaba sendo lento porque ele precisa detectar a escala. Então, isso é um ponto bem negativo. O segundo ponto bem negativo em relação a isso também é ele não conseguir detectar um resistor pequeno porque ele entende que é um teste de continuidade. Então eu botei um resistor de 3 ohms e ele dá 0 ohms. E esse resistor nós já testamos, é o que nós usamos de padrão de teste, ele é bastante preciso, é um resistor de menos de 1% de erro. Então não deveria ter problema para detectar, como a maioria dos nossos outros multímetros não o tiveram. E o maior ponto negativo, na minha opinião, é não ter teste de corrente. Vocês viram que a gente não testou corrente, porque ele não tem teste de corrente ainda. Ele continua apenas com as duas saídas e não tem o teste de corrente. Passa a ser só um voltímetro, resistor, capacímetro. E esse é um resumo do que ele tem. Como vocês viram aí nos testes, os 60 mega ohms, 99 milifarads, mostram que ele tem uma capacidade interessante em alguns pontos. Mas ele é um multímetro que, apesar da beleza, apesar dele ser um multímetro com bateria, que é uma coisa fantástica, ele peca em algumas coisas muito importantes, como não ter o teste de corrente ainda, como não medir resistores pequenos e como não ter um teste de continuidade rápido. E por isso eu acho que ele talvez não seja a melhor opção para se ter. Como eu disse, é um multímetro muito bonito, é um multímetro bom de pegar, pequeno, muito agradável de trabalhar, mas com essa falta de escala para um multímetro que custa hoje mais de R$100 no Brasil, ele, apesar de ser um multímetro barato, eu acho que existem opções que podem ser mais interessantes do que ele. Eu repito, ele é um multímetro com algumas qualidades indiscutíveis, mas não é um multímetro completo que possa atender um técnico. Ele pode ser um segundo multímetro, ele pode ter uma questão muito específica, a questão da bateria, mas não é um multímetro que por si só resolva o problema de um técnico. E esse foi o nosso MT-111. Deixa eu dar mais uma dica aqui, que eu agora vou desligar e lembrei. Se ficar segurando, ele desliga ou liga
o desligamento automático. Então, se eu não quiser que ele desligue automaticamente em 5 minutos sem uso, eu desligo, fico segurando e eu desligo o automático. Senão é só um cliquezinho e eu já desligo. Agora sim, era isso e valeu!